Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 176. Perguntas sobre o futuro. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a... Esse é o Livro dos Médiuns, capítulo 26. Então, o Livro dos Médiuns, ele é considerado um livro de cabeceira. Ele é considerado assim um orientador de cabeceira, né, de cama. Então nós devemos tomar muito cuidado com relação às predições, às previsões, né? Nós temos que entender que tudo obedece aos desígnios das leis divinas, nem mais, nem menos. A falta de conhecimento da humanidade é que leva a humanidade a se desesperar. E mediante ao desespero, inicia-se a falta de resignação, de aceitação, de humildade. Por quê? Porque todos esses fatores encontram-se agregados ao processo evolutivo do ser. Aceitar, resignar, agir com resignação, com aceitação, com humildade. Você entendeu? Às vezes, muitas pessoas pensemos da seguinte forma. Às vezes, um casal tem lá 4 filhos. Não vamos pensar menos, 3 filhos. O primeiro nasce perfeito, fisicamente, tá? Olha só para você ver onde nós vamos chegar. O segundo nasce esquizofrênico. Além da esquizofrenia, ele ainda nasce com parapreugia. Você sabe o que é parapreugia, né? Esquizofrenia, parapreugia, tudo bem. O terceiro nasce cego, mudo, surdo e com câncer. Nossa, Luiz, que isso? Ué? Oxe, você ainda não viu isso aqui na Terra ainda não? Essa desigualdade? Observe para você ver. Quantos milhões de pais não se encontram nos hospitais de câncer, ali acompanhando os teus filhinhos, alguns filhinhos, enquanto outros filhinhos encontram-se em casa, perfeitos. Só que você pode, muitas pessoas dizem assim, Deus é muito injusto, concedeu saúde a um e doença aos outros 2. Não é Deus que concedeu saúde ao primeiro e doença aos outros 2. O nosso conceito de saúde e de doença
O nosso conceito de perfeição é muito errôneo. É muito errôneo. Nós somos muito pobres de conhecimento. Por isso, avaliamos, conforme a nossa ignorância, nós avaliamos pelo fato daquele ali que não tem doença nenhuma, são, e aqueles que têm doença, enfermo. Nós temos que entender que pode ser que aquele que nasce perfeitamente fisicamente encontra-se muito mais doente da alma que aqueles que nasceram com paraplegia, esquizofrenia, cego, mudo, surdo e com câncer. Porque o nosso conceito é outro. Esses pode ser que nasceram com as enfermidades externas, enquanto aquele que nasceu perfeitamente fisicamente nasceu com as enfermidades internas, aquelas enfermidades que nós não as vemos. Porque, de acordo com o esmiuçamento da doutrina dos espíritos, quais são os piores tipos de câncer que existe? Quais são os piores tipos de câncer? Esse localizado na massa encefálica, nos pulmões, no pâncreas, no baço, no fígado? Não. Os piores tipos de câncer é o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a não aceitação, a não resignação, a não autoevangelização, o não conhecer-te a ti mesmo é um dos maiores cânceres que existe no seio da humanidade. E tem mais um outro câncer, a falta de moral, a falta de caráter e a falta de cultura. Gente, eu acredito, particularmente, que a falta de cultura, a falta de conhecimento é o câncer número 1. Porque você pode ter tudo, mas se você não tem cultura, tudo que você tem não tem valor. E você leva a vida aqui na Terra durante 100 anos com aquela cratera no peito. Isso é falta de cultura. Isso é falta de maturidade. Aí você pode me dizer, mas o que tem a ver esse assunto preliminar teu com o assunto de previsões, de presciência, né? Principalmente a predição circunscrita. Que tem a ver isso, Luiz? Ora, gente, é justamente por nós sermos desse jeito que fácil somos mistificados, somos enganados. Pessoas nestas condições, ele vive na condição de ventrílogos. Ventrílogos. Digita aí no Google para você ver o que significa ventrílogos. Você vai se surpreender. Ventrílogos. Ventrílogos. Explica, Luiz. Não há necessidade. As
pessoas são inteligentes para procurar, não vou perder tempo com isso. Eu tenho que ter conhecimento para dizer o nome, porque quando eu digo o nome eu já conheço a matéria. Então, nós devemos tomar muito cuidado, principalmente no século XXI, no ano de 2022. Da agora em diante, gente, a coisa vai apertar. Luiz, presciência, previsão? Não. Aviso de amigo. Quem é amigo avisa. Busque mais a Deus. Busque mais a Jesus. Busque mais Nossa Mãe Maria Santíssima. Busque mais o próximo. Busque mais a si mesmo. Busque o professor Eurípides Barçanu, Dr. Bezerra de Menezes. Busque. Não se preocupe em ter. Se preocupe em ser melhor. Se preocupe em ser melhor. Ter não é tão fundamental. Principalmente de 2023 em diante, você vai se lembrar de mim. Você vai pensar se aquele zero à esquerda dizia isso, olha só o que está acontecendo. Por isso, todas as pessoas deprimidas, todas as pessoas melancólicas, todas as pessoas que optam pelo suicídio e por outras atrocidades mais aqui na Terra, a gente respeita, porque não é fácil. Mas esses, a pressão foram tão grandes, mas tão grandes, que no momento eles não se preocuparam em ter, e sim em ser. Ou melhor, eles não se preocuparam em ser, e sim em ter. Foi o contrário. Então, eu tenho depressão, eu tenho melancolia, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se preocupou em ter e não em ser. Então, nós vamos agora para a sequência. Os bons espíritos, eles continuam assim, né? Ainda uma vez, a nossa missão consiste em fazer-vos progredir. Para isso, vos auxiliamos tanto quanto podemos. Vos auxiliamos tanto quanto podemos. Jamais será enganado aquele que aos espíritos superiores pedir a sabedoria. Jamais. Jamais será enganado aquele que aos espíritos superiores pedir a sabedoria. Peça a sabedoria, que jamais você será enganado ou enganada. Agora, não se atrele a espíritos charlatões e mistificadores, porque para se desvincular-se desses espíritos, a pessoa sofre décadas e décadas amargamente. Porque semelhante atrai semelhante. E a partir do momento que você se vincula a esses seres, eles se vinculam a você, e depois esses elos não se desfaz tão cedo, enquanto eles não alcancem o objetivo deles. Não acrediteis, porém, que percamos o nosso tempo em ouvir as vossas futilidades. Os bons espíritos não perdem tempo em ouvir as nossas futilidades.
Espíritos que ouvem as nossas futilidades são espíritos charlatões, mistificadores, anticristos, antagonistas, hipócritas, exóticos, esotéricos. E isso dentro da casa espírita, verdadeiramente espírita, não se vê. Você só depara com esse tipo de trabalho nas casas espíritas onde não predomina, onde não prevalece a doutrina dos espíritos, codificada por Hipólito Leonizard Rivail. Então, se você ali permanece, é porque você quer sofrer a picada dos moribundos. Depois não chore, não é? Porque os bons espíritos, eles não se prezam a esses tipos de trabalhos de futilidade, né? E em vos predizer a boa fortuna, jamais que os bons espíritos vão vir e te dizer: jogue na Mega Sena, jogue nisso, jogue naquilo, joga no galo, no gato, no cabrito, no bode, na vaca, no cavalo, na borboleta. Até parece que eu entendo jogo de bicho, hein? Ó, oxe, vou pegar esses nomes aqui, já vou fazer uma fezinha já. Os bons espíritos não perdem tempo com isso. Mas pode ter certeza-se de que tem espíritos que vivem disso. Eu conheci uma senhora e ela morreu com cirrose. Ei, meu, tem tanta história na minha vida, gente. Ela morreu com cirrose. Veja bem. Ela tinha o hábito de deitar durante o dia, dormir e sonhar com os bichos que ela tinha que jogar toda a tarde. E ela dormia, sonhava, e ela jogava e ganhava todo dia. E eu a conheci. Se você quiser chamar de mentiroso, chama eu, porque eu a conheci. Agora não é meu feitio mentir. Eu a conheci. Ela jogava e ganhava. Só que você sabe o que ela fazia? Ela tirava 50% para comprar pinga e os 50% ela guardava para jogar no outro dia. Aí eu entendi. Ela dormia, as trevas plasmava com antecedência de algumas horas, as trevas plasmavam o resultado, fornecia a ela aquele resultado, porque eles podem fazer isso sim, porque eles são limitados, mas eles têm a presciência de algumas horas para poder desgraçar a vida das pessoas. Eles têm sim a presciência. Os espíritos das trevas têm a presciência quando é para desgraçar a vida do outro, das pessoas. Olha só o que esses espíritos fizeram com ela. Então eles forneciam a ela o resultado do jogo do dia posterior, já que ela, no dia anterior, ela ganhava, pegava, comprava 50% de bebida, bebia, mas dormia a noite toda embriagada. No outro dia, ela dormia durante o dia, sonhava de novo, eles plasmavam o resultado como se fosse assim um holograma montado por eles. E ela via a vaca, o cavalo e a borboleta. Ela ia jogar na vaca, o cavalo e a borboleta e ganhava. Porque ela era o copo das trevas. Então as trevas a sustentavam. Ou melhor, as trevas a sustentavam. Porque ela dependia das trevas, as trevas dependiam dela. Porque ela era honesta. Porque ela comprava pinga.
para satisfazer os teus desejos e os desejos das trevas. Então ali é semelhante ajudando semelhante. Como essas pessoas que vivem nos bares bebendo, ali é copo sustentando copo. Você acha que aquelas pessoas que estão nos bares ali, o que significa aquelas pessoas? Copo das trevas. Essas pessoas que fumam, cigarreira das trevas. Essas pessoas que vivem na sexolatria, satisfazendo os desejos dos vampiros da sexolatria. Ora, gente, o negócio é muito fácil. As pessoas que não raciocinam. As pessoas que têm o hábito da fofoca. Satisfazendo as fofocas dos vampiros das trevas. Essas pessoas que descem a lenha na fofoca na vida dos outros são mantidas pelas trevas. Você acha que aquilo ali é mantido por Jesus? Então, essa senhora, 15 anos, jogava e ganhava. E engraçado, quando ela passava palpite para os outros não ganhavam. Só ela que ganhava. Porque ela satisfazia as trevas com bebida. Só que ela contraiu uma cirrose. E essa cirrose levou ela para canelinha do pé junto. Colocaram um paletózinho de madeira no peito dela, aquelas flores de defunto, aquele trem fedido que eu não quero que coloque no meu corpo. Pelo amor de Jesus, leva rosas, mas não leva aquela flor de defunto, não. Eu já quero avisar lá na funerária já. Falou, o dia que eu morrer, não põe aquele trem em cima de mim, não. Pelo amor de Jesus. Põe os meus perfumes lá do Boticário, dá banho no meu corpo de boticário. De portinário. Dá banho. Mas não joga aquelas flores lá, não. E quem quiser leva um botãozinho de rosa e tal, exigente, né? E ela morreu com cirrose. Tá vendo só? Então, deixamos esse encargo aos espíritos levianos, tá vendo? Isso é coisa dos espíritos levianos, que com isso se divertem como crianças travessas. Então esses espíritos se divertem como crianças travessas, né? A pessoa ganha e compra cachaça e deita ali no chão e bebe, e os espíritos bebem também através deles e brinca, gargalhada. Aí eles preparam mais 3 bichos para o próximo dia. Mas você observa que essa senhora, ela criou um elo, um pacto com esses espíritos das trevas. Ela o sustentaram durante 15 anos. Depois, quando ela já não estava conseguindo beber mais, o fígado dela já tinha ido para a caixa prego, como se diz o ditado. É caixa prego mesmo, ó. Não enche as paciências, não. Só tem outro termo, mas é esse aqui. Aí o que aconteceu? Ô Luiz, então quer dizer que se eu fizer um pacto com os espíritos das trevas, para me ganhar na Mega Sena, eu ganho. Ganha. Mas só que você vai arrumar tanto problema para tua evolução que eu lhe aconselharia a ficar do jeito que você está. Sabe por quê? Porque você é rico. Isso não é riqueza, isso é fantasia, isso é ilusão. Não faça pacto com o mal, não. Faça pacto com o bem. Faça amor. Ame as pessoas. Entregue-se de corpo e alma aos necessitados. Né? O mal
é a ausência do bem. O bem é a ausência do mal. E podemos dizer também, como Chico Xavier disse, o mal é o amor que se ausentou. O mal é o amor que se deturpou. Porque você já não ouviu aquele ditado? Eu amo tanto fulana que se for preciso eu mato ela. Ué, isso é amor? Isso é obsessão. Porque quem ama, ama incondicionalmente. Quem ama, ama imparcialmente, incondicionalmente. O verdadeiro amor é aquele que abre a portinha da gaiola e diga para o passarinho: voa. Você tem todo o direito de ser feliz do jeito que você quer. Ninguém tem o direito de se tornar obstáculo na vida evolutiva do outro. Porque todo aquele que se torna obstáculo na vida evolutiva do outro caracteriza suicídio e ele responde perante a providência divina. Gostou dessa? Volte o que nós acabamos de dizer e escreva na tua agenda. Isso não é amor, gente. Isso é doença. Vamos para o próximo. Nós vamos gravar mais vídeos hoje.